Estamos aqui no quarto episódio da história das Copas, os vídeos que estamos fazendo, contando a história de todas as Copas do Mundo, desde a primeira Copa de 1930, onde já falamos sobre o título do Uruguai, a de 34, que foi na Itália, onde a Itália ganhou sobre o regime fascista de Mussolini, o bicampeonato da Itália em 38 na França, e hoje o quarto episódio não vai falar de nenhum campeão, de nenhuma seleção campeã mundial. Vamos falar das Copas que não tivemos, de 42 e 48, devido à Segunda Guerra Mundial. E por que estou com a camisa preta da Alemanha? Simbolizando o luto. Porque quem que proporcionou, quem que procurou e quem que começou a Segunda Guerra Mundial foi a Alemanha. A Alemanha nazista de Adolf Hitler, que praticamente foi mexer no vespeiro, começou a guerra, certo? E atrapalhou indiretamente não só sonhos de bilhões de pessoas matando, não só de outros países, mas como da própria Alemanha, mas também interferindo em muitas outras atividades e situações, como o esporte, por exemplo, e as Copas do Mundo. E o que está para acontecer em 2026, depois de tantas décadas, estamos aí para vir uma guerra mundial sem precedentes, talvez a terceira guerra mundial. E quem que estava fazendo igual a Alemanha fez nos anos 40? Nossos amigões aqui americanos, de Donald Trump e dos Estados Unidos, e foram mexer com o Irã, foram mexer no vespeiro árabe. O que acontece, galera? Antes da gente falar das Copas que não tivemos, e para concluir este capítulo, vamos também tocar no assunto 2026. Nunca um país sede, como é os Estados Unidos em 2026, ao lado de México e Canadá, mas com prioridade total, porque a maioria dos jogos serão ou seriam nos Estados Unidos, nunca um país sede começou uma guerra, principalmente no ano da Copa, e contra um país que está classificado, que ganhou sua vaga, jogando muito bem nas eliminatórias asiáticas, que é o Irã. Vamos abordar então, para começar, anos 40. A Copa de 1942, que seria a quarta Copa do Mundo, seria jogada provavelmente na América do Sul, provavelmente seria no Brasil, a Copa que só foi realizada em 1950, e a de 48 provavelmente seria na Alemanha, seria na Europa. O que acontece? Se essa Copa do Mundo de 42 e 48 tivessem sido realizadas, a gente teria, sim, muitos problemas, porque o mundo estava numa guerra, assim, gigantesca, com muita morte, com muita bomba explodindo. E é o que pode acontecer também hoje em dia. Se os Estados Unidos permanecer como sede da Copa do Mundo, se essa guerra não cessar logo, que a gente está vendo que não vai parar, corremos vários riscos, galera, dessa Copa do Mundo acontecer, principalmente nos Estados Unidos. Atentados terroristas, muitas seleções vão para a Copa sem a certeza de que seus jogadores, seus torcedores, seus familiares terão segurança. E isso não aconteceu em 42 e 48 porque não tinha condições. Vamos falar assim, num exemplo rápido. A guerra mundial acabou com uma década de várias situações, incluindo o futebol e os esportes. Não tivemos as duas Copas de 42 e 48. Quem seriam os favoritos? A Argentina, que tinha o River Plate, que era lá a máquina nos anos 40, era amplamente colocada como grande favorita para ganhar as duas Copas. A Itália poderia ter sido tricampeã mundial seguida também, em 42, pois mantinha aquela mesma geração, o mesmo elenco, um pouco mais envelhecido, tudo bem. A Hungria era muito forte, apesar de ser anexada à Alemanha. A Hungria que já não jogou 38 devido a essa grande patifaria da Alemanha nazista. O próprio Brasil vinha numa época muito forte. O Brasil, que foi o vice-campeão mundial de 1950, em 1938 teve o artilheiro da Copa, Leônidas da Silva. Tinha Heleno de Freitas, um cracaço de bola do Botafogo, entre outras seleções que poderiam despontar. A Suécia, todos falam que poderia ter sido campeão mundial em 1942 ou 1948. E a própria Alemanha. Enfim. Aí, galera, não tem muito mais o que falar em detalhes, porque eu não vou ficar abordando como é que foi a Segunda Guerra Mundial e quais foram as consequências. Se sabe de que a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão, que formavam o eixo, perderam a guerra para a União Soviética e Estados Unidos, que eram os aliados, e que depois começariam a Guerra Fria, que indiretamente fizeram com que começassem o Estado de Israel, o país Israel dos judeus, e muitas interferências com o Irã. Essa guerra agora, assim, praticamente já vem de muitas décadas, mas que no dia 7 de setembro de 2023 foi ali
naqueles ataques lá do Hamas ao Israel, Tel Aviv, que foi pegando mesmo o caldo. Donald Trump foi reeleito no ano passado e falou que seria o presidente que iria colocar a paz no mundo. Ele já entrou na Venezuela, pegou Nicolás Maduro, já anexou a Groenlândia, quer arrumar confusão também com vários países europeus devido a essa anexação europeia. Foi agora, atacou o Irã, matou o Ayatollah e outros 88 Ayatollahs, juntamente com Israel, e quer, na verdade, arrumar tudo isso pretexto com a China, que está lá quietinha. Vamos deixar de lado todas essas questões, porque hoje, inclusive, que é o Dia Internacional da Mulher, é bom lembrar que no Irã o direito das mulheres é altamente violado. Então, galera, eu quero que vocês saibam o seguinte, meu posicionamento. Eu acho que quem acaba com o mundo, quem acaba com muitas coisas são os governantes, são os políticos, são os que têm muito dinheiro, certo? Porque eles querem ter cada vez mais, são gananciosos e eles querem que a população, que o povo se lasque. O povo iraniano é maravilhoso, tanto que ultimamente eles fizeram vários protestos contra a ditadura que impera no Irã, né, dos ayatollahs, e milhares foram mortos. Então eu não estou dando razão nem para lado A nem para lado B. O Donald Trump é um cara egocêntrico que quer realmente dominar o mundo por causa do capital. E ele só vê dessa forma, por ter o maior poderio militar, atacando países. Indiretamente já temos aí as consequências para a Copa do Mundo de 2026. Minhas opiniões e o que eu vou deixar aqui como a minha mensagem. Calma aí que meu filho está segurando aqui e já está com os bracinhos doendo, né, filho? Vamos lá. Consequências. O Irã provavelmente não vai disputar a Copa. E a FIFA vai se calar. Talvez até punir a seleção iraniana. O país Irã, que tem a seleção iraniana na Copa do Mundo, será punido por ter sido atacado pelos Estados Unidos, que é o anfitrião da Copa. Bom, eu já vi alguns vídeos de algumas reuniões do Donald Trump com o Gianni Infantino, presidente da FIFA, que são ridículas. O Donald Trump, os Estados Unidos não entendem nada de futebol. Hoje em dia tem a Inter Miami, David Beckham com Messi, Luis Soares, teve o time em que Kaká jogou, né, o Orlando City, o Cosmos com o Pelé, o Los Angeles lá que jogou o Ibrahimovic. Independente disso, o futebol dos Estados Unidos, que tem Pulisic, que é um grande craque do Milan, e alguns outros grandes jogadores, teve aquela geração de 94 da Copa que o Brasil foi tetra. Um futebol fraco, galera. Até mesmo na CONCACAF, na América do Norte, é quarta, quinta força, atrás de México, atrás de Costa Rica. E vamos lá. E você vê nas palavras do Donald Trump que ele não entende nada de futebol. E faz até algumas piadas nesses encontros ridículos. Mas qual que é a preocupação dele? É de levar a Copa do Mundo, obviamente, financeiramente falando, para o país dele. Ele já cogitou até de que não teriam jogos no México devido ao narcotráfico, lá, as guerras que está tendo lá internas, né, com os cartéis, e o Canadá, que ele também quer anexar ainda. Aí o que vai acontecer, galera? O Irã, se ele ficar de fora da Copa, na minha opinião mesmo, se ele se retirar da Copa, independente se a FIFA vai punir ou não, para mim já a Copa já começa a perder seu brilho. O Iraque, que é um país também ali do Golfo Pérsico, do Oriente Médio, se classificou para a repescagem mundial. Vai esperar o vencedor de Suriname e Bolívia. O Iraque talvez não vai jogar também, porque o espaço aéreo ali do Oriente Médio está interditado. O seu treinador e a maioria dos seus jogadores não vão poder ir. Mano, se o Irã não vai, o Iraque ia no lugar. Aí se o Iraque também não vai, aí entra o Emirados Árabes. O bagulho já está bagunçado. Mas as partidas do Irã podem ser mudadas dos Estados Unidos para o México, legal. Igual eu falei, o México também está em constantes conflitos, certo? De muita violência. E que vai acontecer, galera? Se esta Copa de 2026 for mantida, teremos talvez episódios que serão lembrados eternamente e com lembranças muito ruins. Lembre-se, em 1972, nas Olimpíadas de Munique ou Berlim, desculpem se eu estou enganado, mas na Alemanha,
vários atentados aconteceram, várias delegações de vários países sofreram atentados, tivemos mortes, certo? Este ano corremos o risco de ter uma Copa do Mundo manchada por sangue. Então, ou essa guerra logo para, não só por causa do futebol, logicamente, muito pelo contrário, ou logo essa guerra para pelas milhares, bilhares de pessoas que estão pagando pelos erros dos governantes, igual eu vi esses dias falando, por que o filho do Trump não vai para a guerra, né? Esses comédia aí, por que a família deles não vai? Não, quem vai é a população que não tem nada a ver com isso. Soldados se matam sem nem se conhecerem, sem nem terem raiva um do outro. A Copa deveria ser retirada dos Estados Unidos e deixada apenas para o Canadá e para o México. Ou até mesmo só para o Canadá, pois o México também está em grandes conflitos. Ou, se a Copa for mantida, realmente eu acho que os países europeus, as grandes potências, França, Alemanha, Inglaterra, França, deveriam se retirar, pois perderia totalmente o brilho da Copa do Mundo. Agora, se a Copa for mantida nos Estados Unidos, que está criando todo esse rebuliço, até junho vai estar matando geral, e se o Irã não participar da Copa, mano, na moral, e outras seleções também, né? Ele já falou que vai negar o visto para vários países, torcedores, até mesmo familiares de jogadores. Galera, se essa Copa do Mundo acontecer nos Estados Unidos sem a presença dos países que ganharam em campo o seu direito de jogar, como o Irã e talvez o Iraque, e talvez alguns outros países que podem até estar entrando nesse conflito, para mim, acabou. Vou assistir a Copa porque eu amo a Copa. Vou estar com meu filho tentando aí fazer o nosso álbum de figurinha. Tendo aqui o meu cenário com nossos mantos das 48 seleções, talvez agora nem tanto, talvez algumas vão ser desistentes ou proibidas de jogar, mas vai ser a última Copa do Mundo que eu vou assistir na minha vida. E eu paro totalmente com o meu canal, falar de seleções, porque a geopolítica está influenciando de uma forma negativa demais tudo que a gente tanto ama, que é o futebol. É igual aquele ditado que se falava muito no passado. Dentre as coisas menos importantes de toda a nossa vida, o futebol é a mais importante. Fica aí a minha dica, fica aí o meu conselho. Falamos um pouco de 42 e 48, as Copas que não tivemos, e a Copa de 2026, que pode ser que não aconteça, ou que se acontecer, a gente não se sabe o que virá pela frente. Valeu, galera, tamo junto. Sou o Douglas Dufner do canal Fim da Copa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aí, ó. Curte lá, galera. Se inscreve, compartilha com a galera. Valeu, fui. Tamo junto. Paz!